Que Jesus, nosso irmão, nosso mestre, possa estar conosco aqui nesse momento, nos orientando, nos conduzindo, de acordo com as necessidades que cada um de nós tem nesse momento, né? E que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é exatamente entender o sentido de família e principalmente o que vem a ser a nossa família espiritual. Bom, é interessante para a gente conceber entender bem o conceito de família, é importante que a gente volte lá nos primórdios da nossa existência, né? Durante todo o percurso, todo o desenvolvimento da humanidade, sempre aconteceram divergências entre ciências, tecnologias que o homem ia descobrindo, que o homem ia inventando. Um sempre contradizia o outro, havia sempre uma rivalidade. Um desmanchava o que o outro falava, desmentia aqui, desmentia ali. Um falava que descobriu a fórmula do ouro, o outro fala que não tem jeito, nem por aí foi. Mas até hoje em dia, nos nossos dias atuais, uma coisa é comum entre todos os historiadores e todas as religiões que existem na Terra. É que a família é a instituição mais antiga de que se tem notícia no nosso planeta. Ou seja, é o conjunto de pessoas, é uma reunião de pessoas mais antigo que existe. A gente sabe que existe. De onde isso? Como eu falei, a gente precisa voltar lá na nossa história, no começo da existência humana. Basta voltar lá no homem das cavernas, nos primórdios mesmo da humanidade, que a gente vai encontrar o quê? Aqueles homens pré-históricos, né? Eles não falavam, falavam, mas não era, lógico, a nossa língua, não tinha os recursos que nós temos de linguagem hoje em dia, muito menos liam ou escreviam. Então, o que eles faziam para passar suas ideias, para demonstrar sua vivência e deixar sua mensagem? Eles desenhavam. Eles desenhavam onde? Em pedras, nas cavernas. É muito comum, quando a gente está na escola, a gente estudar esse período da pré-história. E a gente vê fotos, e olhar também na televisão, né? As cavernas, no mundo inteiro existe cavernas, pedras, rochas, com os desenhos que são chamados desenhos rupestres. São os desenhos do homem pré-histórico. Geralmente coisas extremamente simples, bonequinhos, tipo palito, né, que criança desenha. Mas isso tinha um sentido, tinha um significado. Ele estava deixando uma mensagem, registrando a sua passagem, né? As mãos colocadas na parede, animais, né? Os animais da época, bisões, aqueles tipo touro, boi enorme, né? Mamutes, eles sempre guerreando, né? Lutando contra esses animais, mas por necessidade de alimentar mesmo, né? E às vezes tribos mesmo em conflitos. Isso mostra o quê? Esses desenhos, a gente, quando olhamos o lado humano, a gente vai perceber o quê? Que nesses desenhos há uma representação. Geralmente, um bonequinho maior com um bonequinho menor. E aquele monte de bonequinho pequenininho, né, palitinho de fósforo pequenininho, o que a gente conclui? Geralmente uma família, né, o pai, a mãe, os filhos, mais ou menos dentro desse conceito.
que a gente vive hoje, tem hoje, né, de família. E eles mostravam tudo o que eles faziam. Naquela época, eles registravam. O que eles registravam? A caça, né? Jogando aquelas flechas com pedra na ponta, né? Nos animais enormes, aqueles tigres de dente de sabre que ainda existiam na época, né? Mamutes, só que eram animais imensos e extremamente ferozes. Eles registraram também os tempos, quando ele se fixou num determinado lugar, que era tudo nômade, né? Cada um andava onde achava um lugar que dava para dormir, dava caça, ficava, acampava ali, no dia seguinte estava ruim e ia embora. Mas numa determinada época eles resolveram, né? Vão ficar aqui, vão plantar e vão colher, né? Viver disso. A inteligência estava crescendo, a inteligência estava fluindo. Então eles mostravam também a plantação, como eles plantavam, né? Mostravam a colheita, né? E mostrava todo o trabalho de preparo dos alimentos, essa coisa toda a gente tem registrado dessa forma, né? Às vezes fogueira, depois da descoberta do fogo, as famílias se aquecendo em torno de fogueiras, e a gente acha até hoje vestígios, né, de fogueira com esqueletos com milhares de anos de pessoas ali em volta que desencarnaram por um motivo qualquer. Isso nos prova o quê? Que desde a sua mais tenra existência, o homem tem esse sentimento inato de se agregar, de estar junto, de se auxiliar mutuamente. Ele percebeu que era muito mais fácil ele combater um tigre com outros do que combater sozinho, né? Então ele sentiu a necessidade de se agregar. E foi assim que começou, né, o desenvolvimento e a união das famílias e dos grupos. Agora, nem sempre, gente, no período da história da humanidade, a família teve esse conceito que a gente tem hoje, que foi obtido lá da pré-história, nesse grupinho restrito. Isso foi mudando através dos séculos, através da passagem do tempo. Isso foi alterando de acordo com o momento que o homem vivia na Terra, né? Em momentos diversos, a família se consistia de pessoas diferentes. Na pré-história, nós vemos esse conceito. Na Grécia Antiga, a família já tinha um conceito um pouco diferente. Na Roma Antiga, mais diferente ainda. Depois desses períodos marcantes, a gente teve, né, no mundo conhecido da época, na Europa e também um pouquinho aqui na América Latina, a Idade das Trevas, né, que é a Idade Média, onde não importava a vida das pessoas, praticamente não importava. Não tinha significado até para a própria igreja. Queimava-se, matavam-se pessoas de graça, né? Pais trocavam as filhas virgens por obter um terreno, né? Oferecia a filha para o senhor fulano de tal para conseguir uma moradia. Olha o sacrifício, o sofrimento das pessoas da época, né? Então, a cada período, isso foi mudando, foi se adaptando, até que chega mais ou menos o período recente, né, em relação à existência da humanidade, é um período recente, lá por volta dos anos de 1740 até 1800, outro dia, né, em vista da história da humanidade. Um grupo de estudiosos famosos, a maioria deles franceses,
não concordavam, pegavam uma série de ideias novas, eles não concordavam com essas coisas que aconteciam. Então eles se reuniam e discutiam essas coisas, tudo às escondidas, né? Tinha que ser resguardado. E até que eles criaram, por iniciativa própria, uma coisa que nós temos até hoje. Foram os direitos humanos. Eles criaram esses códigos dos direitos humanos com base o quê? Na família, no amor e no respeito mútuo, para que o homem pudesse viver em maior paz, com maior tranquilidade. E é interessante a gente observar que esses grandes homens, os enciclopedistas, né, surgiram, se manifestaram exatamente no mesmo período que Allan Kardec estava estudando o Espiritismo. Então a gente percebe, né, que já havia um preparo espiritual dos encarnados para receber a terceira revelação, que é o Espiritismo, que sabemos hoje que é o Espiritismo. Agora nós estamos falando de família. Para que a gente fale de um determinado assunto, é muito importante que todos nós tenhamos um conceito muito bem definido do que é o que a gente está falando. Família, a maioria de nós temos, nem todo mundo tem, por diversas razões, mas todos nós sabemos, a grosso modo, o que é uma família, né? Se a gente for olhar de um ponto de vista global, a família é um grupamento de raças, características e gêneros semelhantes, resultados de agregações também semelhantes. Esse é um ponto de vista global, que todo mundo vê, né? Aquelas pessoas com características iguais formam uma família, né? Agora, tem vários significados. Se eu for olhar do ponto de vista jurídico, por exemplo, a família tem outro conceito. Se eu for olhar do ponto de vista da sociologia, a família vai ter outro conceito. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, o que a gente faz? A gente pesquisa, busca, lê, busca na internet e tal. Aí a gente buscou o dicionário Aurélio, né, do Aurélio Buarque de Holanda. Qual o conceito que o Aurélio dá para a família? Ele diz o seguinte: o dicionário Aurélio define que família diz respeito a laços de parentesco, contudo, não restringe o conceito a esse tipo de afinidade. Estipula que, por extensão, família significa um grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão, são do mesmo lugar de origem e etc. Mas ainda está um conceito assim bastante limitado, né, para a gente. Um grupo de médicos formam uma família, mas não é o sentido de família que a gente quer trazer, né? Um grupo de advogados forma uma família de advogados. Família é um modo de dizer, um grupamento, né, que nem todos são amigos, nem todos são parentes, não há afinidade consanguínea. Então é uma família, a grosso modo. Agora, e no nosso ponto de vista espírita, que é o que nos interessa? O que é uma família? Joana de Ângeles, que a gente chama da nossa grande psicóloga, né, do mundo espiritual, tem livros maravilhosos, livros que são profundos, que tratam da nossa intimidade e que nos ajudam demais no entendimento e na resolução dos nossos problemas do dia a dia. Joana traz uma definição de família que é assim, ela fecha
com chave de ouro esse conceito da família. Joana de Ângeles diz, lá no livro SOS Preces, que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Olha a profundidade disso. Vou repetir para a gente ficar bem atento. É uma família, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Ou seja, ela nos coloca no nosso devido lugar. Ela não põe família como sendo só um grupo de pessoas com profissões específicas, com determinadas características de raça e cor, não. Ela abrange a família já num campo espiritual e ainda fala mais, que esses espíritos que estão naquela mesma família estão seriamente comprometidos uns com os outros, né? Nós também temos nossas responsabilidades com as pessoas que convivem conosco. Mas eu não tenho família, eu não tenho. Mas eu tenho as minhas intimidades, as minhas provações. Quem sabe o fato de não possuir uma família não é uma provação que eu tenha que passar. Né? Só isso já é uma coisa extremamente pesada, o que deve ser muito triste. Então esse é o conceito que Joana de Ângeles nos dá sobre família. Nosso núcleo consanguíneo é o primeiro grupamento em que nos compete fazer o bem, mas não é o único, pois a nossa família, na realidade, é a humanidade inteira. Pode parecer estranho falar, nossa, a minha família é todo mundo. Nós todos somos uma família. Tudo vibra dentro do fluido universal. Nós todos somos dirigidos por um ser superior, que é Deus, que nos traz a sua luz, nos traz a sua energia. Nós estamos tão distante dele, ele é tão superior, mas ele envolve tudo que nós temos ao nosso redor, inclusive nós mesmos. O apóstolo Paulo já falava, nós estamos entranhados em Deus. Mestre Jesus nos diz que somos todos filhos de um Pai só. Ou seja, somos todos irmãos, fazemos todos parte da família universal. Não sei se vocês perceberam, abri de propósito o nosso estudo, Jesus, nosso irmão. Não é comum, eu falei, Jesus, nosso irmão. Eu vi gente fazendo assim, nosso irmão. Por quê? Que esquisito, Jesus, nosso Pai, nosso Mestre e tal. Mas eu fiz de propósito, assim, já para dar uma chamada, Já que todos somos filhos de Deus, inclusive Ele, que Ele fala, nosso Pai que está nos céus. Então, Ele é nosso irmão, Ele também é filho de Deus. E Ele nos prova isso em diversas passagens. Uma das principais passagens em que ele deixa isso muito claro para a gente é a que está narrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Depois pode consultar lá. Ele mostra isso de uma maneira fantástica, como sempre fez, Quando ele fala das parábolas e tal, ele nos ensina. Aí lá Mateus nos conta que
Enquanto ele, Jesus, falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam lá fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Ele deu uma paradinha, pensou e respondeu a quem lhe perguntava, a quem lhe falava, né? Jesus vira e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele estende a mão para os discípulos, né, de uma maneira fabulosa que descrevem lá, e fala assim: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai está nos céus. Esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Olha só como é que fica claro. Ele fala, o público todo, todas as pessoas, esse é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, todos somos irmãos, filhos de um Pai maior, de um Pai superior. E isso é totalmente comprovável também. Eu trouxe várias passagens, só para a gente ver o quanto é real e o quanto é persistente isso, né? Allan Kardec, também, o codificador da nossa doutrina, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma atração recíproca na vida da Terra. Ou seja, grande parte das famílias são formadas por espíritos que já se afeiçoaram em outras encarnações, ou seja, estão mais ou menos no mesmo plano vibracional, no mesmo nível de elevação. Eles se comungam por terem os mesmos interesses ou interesses muito próximos. Mas aí ele continua. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados por si por antipatias igualmente anteriores, e se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Ou seja, ele fala que a grande maioria são por simpatia, mas existem os que estão aqui na mesma família, um grupo, mas que destona, está ali, mas é um ser antagônico. O que é antagônico? Que pensa diferente, que age diferente, é contrário ao pensamento do outro, né? Então é uma pessoa, vamos dizer, que não combina com os outros, não está vibrando na mesma sintonia. Então essas situações também são frequentes. Não é só todo mundo santinho, no mesmo nível, Isso se mistura, né? Quem aqui não tem um problema na família? Quem não tiver, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém levantou a mão, né? Ou seja, nós todos temos problemas, sim, né? Há divergências familiares em todos os momentos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Olha só que observação importante de Kardec. Os laços do sangue não são os verdadeiros laços. E a gente desenvolve, né, um poderio, uma soberba, né? Meu filho não faz isso, a minha filha não faz isso, minha esposa não faz isso, né? Como se fosse propriedade, a gente toma posse, né? E nós estamos aqui para caminhar junto,
não para tomar posse da vida do outro, né? Aí ele fala, não são os de consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Ou seja, o que vai prender, o que vai realmente unir esses espíritos são as ideias parecidas, a semelhança de vibrações. Quanto mais depuradas, mais próximos eles serão, né? Isso não impede de eu ter um problema sério na minha família com um membro qualquer, né? Por quê? Porque a sintonia não bate. É um espírito que em outras encarnações pode me ter trazido problemas ou vice-versa, né? Eu causei sérios problemas àquele espírito, por isso eu tenho dificuldade com ele, ou ele tem dificuldade comigo. Isso tudo reflete. A gente nunca esquece temporariamente enquanto encarnados, né? Mas durante o sono a gente sabe que nosso espírito vagueia, não sai do corpo totalmente, está preso, mas ele vagueia, ele tem as visões de coisas que aconteceram, né? Os médiuns são capazes de comentar, de influenciar alguma coisa. Nós temos aqui um pedido. Tem um Uno HMD 4869 que está atrapalhando a garagem. Herbert, desculpa. Então, isso acontece em todas as famílias, nós vimos aqui, né? E acontece uma outra situação diferente também. Muitas vezes, um espírito que está encarnado numa determinada família se afina tão bem com o outro que mora lá, da outra família do outro quarteirão, mas que torna aquela amizade, aquela simpatia, aquela união tão forte, tão vinculada, que se tornam praticamente irmãos. É muito comum acontecer isso também. Às vezes até maior com que são ligados pelos laços consanguíneos com suas famílias. Aí nós concluímos, então, né, sem falar nada sobre como é que chama? Família espiritual. Mas aqui, por que eu fiz isso? De cara, nós já fomos conduzidos a pensar que existem dois tipos de família. A família carnal, a família consanguínea, unida pelos laços da carne, e a família espiritual, né, que é eterna, que é a família, grande família espiritual que nós fazemos parte. As primeiras que nós falamos, as famílias espirituais que a gente está entendendo, principalmente realçando esse lado, né? Elas são duráveis, elas não estão só nessa encarnação, não. Elas perpetuam durante várias encarnações, nos acompanhando, ou vice-versa, né? Cada vez mais, esses nossos parentes espirituais estão à nossa procura, tentando fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, e vice-versa, né? Enquanto um está encarnado, o outro está desencarnado. Acontece, é muito frequente. Mas isso faz com que esqueça? Quem foi embora esqueceu de mim? Não, muito pelo contrário. Se ele está em condições, ele vai fazer de tudo para estar comigo, me ajudando, me orientando, me esclarecendo. E eu vou ser influenciado
por ele, né? É um membro de uma família anterior que hoje está no plano espiritual, mas que continua. De repente, eu desencarno e encontro com ele, ou às vezes nem chego a encontrar, mas eu vou saber do lado de lá que ele me ajudou, né? Que ele teve o tempo inteiro me ajudando. Até que chega um momento que a gente se reencontra, todos nós vamos estar no mesmo ponto evolutivo. Os laços da terra, da carne, os laços materiais que a gente cria aqui na Terra, nem sempre são eternos. Muitas e muitas vezes acontece da gente ter na nossa família um membro que está ali para aprender alguma coisa com a gente, mas esse membro, com o passar do tempo, às vezes até na própria encarnação, ele se desvincula. Quantos e quantos casos a gente tem, a gente sabe, filho, filha, fez 15, 16 anos, ele foi embora, nunca mais eu tive notícia. Você sente falta? Nem tanto. Né? Ele procurou? Não. Então esses laços se perderam. Alguma razão teve. Né? Mas é só um exemplo para ver, para a gente entender que muitos passam por nossa vida para nos dar uma lição ou para receber uma grande lição. É importante dizer, lembrar nessa passagem aqui, em que Jesus fala: aqui está minha mãe, meus irmãos e meus irmãos. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, unidos pelos laços do Espírito, não pelos laços da rede, unidos pela vontade do Pai maior. Então não adianta a gente falar: eu não quero relação com fulano, eu não quero me aproximar de ciclano, não quero viver isso. Afastar, eu posso. Vai fazer bem para mim? Vai. De repente, o melhor que eu tenho a fazer é afastar mesmo. Deixar que a pessoa percorra seu caminho e não interferir na vida dela. Né? Vai chegar um momento em que nossas discrepâncias vão ser apuradas. Ou eu vou reconhecer minha falta, ou ele reconhece a falta dele, mas chega um momento em que tudo é nivelado. Um grande estudioso, engraçado, Carlos Torres Pastorino, da década de 60 por aí, ele era padre, nem espírita ele era. Ele escreveu uma única coleção de livros onde ele faz interpretações do Novo Testamento que são perfeitas, cabem perfeitamente dentro do nosso conceito espiritual, né? Dentro do espiritismo. Pastorino, ele nos fala o seguinte, quando ele comenta essa passagem, né? Muita gente fala: nossa, mas Jesus ignorou a mãe dele, era a mãe dele, era Nossa Senhora. Né? Tem disso, né? Também. Né? Não, mas isso está errado, Jesus foi agressivo. Ele não abandonou a mãe e o irmão lá, desconsiderou. Já ouvi isso, a gente ouve essas coisas. Aí ele diz assim, ele explica dessa forma: a pergunta aparentemente desrespeitosa para com a mãe vem demonstrar que Jesus, em sua missão, não está preso aos laços sanguíneos. Isso é uma visão de um padre, né? Pastorino. São tão frágeis os laços sanguíneos que só vigoram numa dada encarnação. Por exemplo, se eu não tenho afinidade nenhuma com aquele espírito, a hora que eu desencarnar, ele vai para o canto dele, quando eu desencarnar eu vou para o meu canto, e às vezes nunca mais eu vejo aquilo que eu falei. Né? A família espiritual é muito mais sólida, pois os vínculos são sintônicos, ou seja, a gente só sente o vínculo.
né? São sintônicos, são sentimentos afáveis, sentimentos doces. Então, esses laços são sintônicos. E os da família material são de sangue, de células, são todos perecíveis, acabam, né? Então vai embora, morreu, acabou, não tem mais laço nenhum. Jesus não pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando da sua mãe. Ele quis mostrar que ele e ela também estavam incluídos nesse rol, né, que nós estamos. Lógico que ele num grau de espiritualização muito maior que o nosso, mas ele fazia parte. Então não foi uma desfeita para a mãe, foi uma demonstração de respeito para com o povo. Nós todos somos irmãos. Imagina, na época o entendimento de irmão era só irmão consanguíneo. Todo mundo ficou horrorizado, né? Não, como é que ele despreza a mãe dele e tal? Mas a intenção dele, o que ele quis demonstrar era isso, que todos estamos, como dizem, no mesmo balaio, né? Estamos todos numa baciada só. Então ele foi claro, o ideal são os laços espirituais, o que prevalece são os laços criados pela família espiritual. Kardec também, no mesmo diapasão, ele fala, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Olha que bonito isso, aquilo que a gente comentou. Se um desencarnou, um membro da minha família carnal foi embora, desencarnou, mas ele é membro da minha família espiritual, não é por isso que ele esqueceu de mim ou que eu esqueci dele, né? Eles estão unidos pelo quê? Pelo pensamento. E o pensamento é a maior força que nós temos. Parece bobagem, né? Mas o que move a gente, o que nos liga a Deus é o pensamento. Quando eu estou pensando, eu estou formando imagens à minha volta. A mesma coisa fala. Quando eu falo e crio imagens. Eu vejo isso? Não vejo. Por quê? Porque eu sou grosseiro, ainda estou na carne, mas os espíritos veem. Como é que vocês acham que os espíritos entram em sintonia conosco? Através dessas imagens, dessas vibrações que são emanadas dos meus pensamentos. Se eu tenho bons pensamentos, que tipo de espírito vai estar ao meu redor? Vai estar me acompanhando? Espíritos iluminados, espíritos de uma vibração maior, mais alta. Se eu tenho pensamentos negativos, que tipo de espírito vai estar me acompanhando? Ou se eu falo coisas negativas, que tipo de espírito vai estar me acompanhando? Espíritos também do mesmo padrão vibratório. Por isso que a espiritualidade superior sempre está nos alertando. Cuidado com o vosso pensamento. Orai e vigiai. Orai é o quê? É nos manter em preces o tempo inteiro. Não é eu vou descer a escada, fazer uma prece para descer a escada. Não é isso, não. É estar sempre pensando em Deus, se orientando pelas rotinas, pelos ensinamentos de Jesus. É uma prece de manhã, uma prece para alguém que necessita, uma prece ao deitar, com fé, com amor,
com exaltação e agradecimento mesmo a Deus pela oportunidade da reencarnação nesse núcleo, nessa família que a gente está tendo, né? A oportunidade de resgatar tudo aquilo que a gente cometeu em outras encarnações e até nessa, né? Isso é orar. E o vigiar é o quê? É vigiar nossos pensamentos, é tirar um momento no dia, 5 minutos, para avaliar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. É assim que a gente cresce, é assim que a gente renova nossas atitudes e é assim que a gente aumenta, amplia a nossa família espiritual, porque cada vez mais a gente vai estar se aproximando de espíritos mais evoluídos e a gente vai estar comungando com ele das melhores vibrações e recebendo as melhores intuições, né? É vigiar nosso pensamento. Santo Agostinho já falava, né? Já deixou escrito para a gente, toda noite antes de dormir, eu sempre penso no meu dia, 5 minutos que seja, né? O que eu fiz naquele dia? Eu maltratei alguém? Eu tive raiva de alguém? Né? Eu falei de alguém? Cometi alguma falta? Andei em desacordo com os ensinamentos divinos? Então a gente tem que fazer isso também para melhorar o padrão da nossa família espiritual. Bom, aí lá a gente buscou também pesquisar André Luiz. O que André Luiz fala? Olha que eu peguei um monte de inspirações, indicações para falar dessa família espiritual, né? E lá no livro O Céu e a Terra e o Céu, de André Luiz, ele fala o seguinte: a família espiritual é uma constelação de inteligência cujos membros estão na terra e no céu. É o que a gente comentou. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que se encontra em luta para se desvencilhar da própria cegueira. É o que nós falamos, né? A nossa família não é só essa aqui não. A família espiritual está aqui encarnada, uma parte, e a outra está desencarnada. Aquele que tiver maior condição de ajudar o outro, eles vão se ajudar reciprocamente. Aquele que tem mais luz, mais conhecimento, vai ajudar a tirar o véu, a escuridão, né, do olho daquele que tem pouco conhecimento, que tem rudeza de coração ainda. Olha que interessante, de André Luiz que fala. Todos nós, olha só, todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos à elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Olha só o que ele fala. Por mais baixo que seja o nosso padrão vibratório, por pior que eu seja, nós sempre temos alguém da nossa família espiritual que está olhando por nós, que está velando por nós, pedindo por nós e nos encaminhando. O que falta? Tirar a venda, né? E observar, né? Deixar a rudeza. Eu posso não ter casa, posso estar dormindo na rua, posso estar usando drogas, posso ter matado alguém, sou uma pessoa ruim de coração, mal educado, mas mesmo assim eu tenho um amiguinho espiritual que vai estar orando por mim, pedindo por mim e me intuindo, né? Já diz, o Espiritismo já nos diz, né? Os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina.
A maioria dos nossos pensamentos, olha a importância do pensamento aí de novo, são intuídos pela espiritualidade. Né? Hoje tem reunião, tem palestra, que saco, vou ver aquele moço falar, não vou não, nem estou com vontade de ir lá hoje não. Não, ainda mais o Herbert, eu não gosto de ver o Herbert falando, não vou não. Prefiro ir para o boteco ali, vou tomar minha cerveja e tal, vou para lá. Opa, peraí, esse pensamento é meu? Eu estava tão animado até agora mesmo, né? Eu queria ir e tal, mas mudei de ideia assim de repente. Né? Pode ser algum amiguinho nosso nos desvencilhando, né? Tentando nos tirar do caminho correto. Mas ao mesmo tempo nós temos nossa razão, a nossa consciência e um amigo superior que nos auxilia, nos direciona. Agora basta o quê? A gente dar ouvidos a ele e tirar a venda dos nossos olhos para ouvir o que está acontecendo e entender, né? E procurar entender. Em várias passagens de Jesus, principalmente nas parábolas, ele fala que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? Vamos abrir o olho, vamos ver além do que é o grosseiro, vamos ver que além desse auditório cheio de gente, tem um monte de espírito que está aqui me ouvindo falando. Né? É ver através desses olhos, ouvir e entender, é ouvir a voz da consciência e considerar a sua consciência. Né? Muitas vezes os espíritos estão gritando na nossa orelha, mas a gente não dá atenção. Então é isso, nós temos sempre alguém olhando por nós, por mais infeliz que a gente esteja. Muitas vezes a gente fala assim, ouve, né? Principalmente adolescente, mas eu nem pedi para nascer, por que eu estou passando por isso? Eu não pedi para nascer. Gente, quando desencarna, a gente vai ver que a gente não pediu, a gente implorou. Muitas vezes a gente implorou. E o que acontece? É mostrado para a gente, é reapresentado para a gente todo o nosso quadro espiritual, né? Todas as nuances do nosso quadro espiritual. Aí a gente vai ver que foi uma sorte eu ter nascido. Que bom que eu pude vir reparar isso. Apesar de eu ter dito isso, né? Mas que bom que eu consegui renascer, consegui reencarnar naquele núcleo que me apoiou, né? Que me deu essa base tão boa. E aí o que vai acontecer? Até nessa fase eu não pedi para nascer, eu já cometi um monte de erro e direcionei meu pensamento para vários níveis, para várias direções, né? Mas sempre a vozinha está lá falando para a gente, eu não ouvi. Aí a gente se arrepende, pede perdão, vê que estava errado e pede uma nova chance. E assim a humanidade vai caminhando. E assim a evolução vai acontecendo naturalmente. A cada encarnação, a gente dá um passo, dá 2 passos, dá 3 passos, depende das nossas atitudes. Agora, o importante é ressaltar que nós nunca voltamos, nós nunca vamos lá para trás. Nós sempre paramos. Pode acontecer, eu venho nessa encarnação, vamos dizer assim, com uma nota 5. Aí eu venho na próxima, faço as mesmas coisas, esqueci de tudo que estava lá, nem lembrei, tal. Fiz tudo de novo. Aí eu volto, nota 5. Aí vou. Isso atrasa o nosso processo evolutivo. Né? Existem espíritos que nem passaram pelo planeta Terra, devido à sua dedicação, ao seu envolvimento com as leis divinas, eles reencarnam já em outros planetas, em outros processos reencarnatórios que a gente não tem capacidade de entender. Está lá no livro dos Espíritos. Mas como é que vai reencarnar um espírito de outro planeta? Né? No outro planeta tem vida? Tem. Só que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Nós somos, duros, rígidos, só vemos o que é isso. Né? Não temos condições de ver. Mas como é que nasce?
Eu não sei nem como são os seres dos outros planetas, né? A gente tem descrições, mas é verdade? Eles são assim mesmo? Sabemos que existem os mais puros e os menos puros, né? Que formam seus grupos, formam as suas famílias espirituais. Mas compete a nós sempre tentar crescer e aumentar os nossos laços de amizade, de afeto e de carinho. Nós temos aí várias passagens de Jesus onde ele fala de mar, ele fala de rede, de pescaria. O que a rede representa? A rede é feita como? Laços entre um e outro. Nem cada laço é uma reencarnação. E agora observa, cada reencarnação é ligada a um nó, e cada nó é uma vida. E assim vai. Então, estamos todos unidos nesse plano universal. Somos todos essa grande família universal. Tá? Era essa a nossa mensagem. Obrigado a todos pela atenção. Mas eu tenho um recadinho aqui ainda para dar. No dia de 1º a 3 de novembro, vai acontecer o Encontro Espírita das Águas. E o tema são os diálogos espirituais. Vai acontecer das águas por quê? Vai acontecer lá em Caxambu, né? Uma cidade cheia de instâncias de água, né? E vai ser isso. E vai ser lá no Hotel Glória, Caxambu. Vai ser um evento onde acontecerão várias palestras, os mais diversos temas e grandes pessoas, grandes pessoas da fala, da exposição espírita estarão presentes. Emerson Pedersoli, como é que ele chama? Ricardo Melo, né? Entre outros. Então estão todos convidados. Quem quiser saber mais sobre o encontro, entra lá no site www.encontroespíritadaságuas, tudo junto, .com.br. Repetindo, encontroespíritadaságuas.com.br. É o site relativo ao encontro que tem todas as informações sobre a reunião. Obrigado a todos pela atenção, uma boa tarde.